Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja em seu coração e sobre a sua vida. Estamos chegando até você com esse vídeo, começando o seu dia com Deus. Se você gosta do conteúdo, deixe seu like e faça a inscrição no canal para que a plataforma possa entender a importância do conteúdo e faça-o chegar o mais longe possível. Muito bem, estamos meditando a palavra do Senhor no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículos 42 e 43, que diz: Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Glória a Deus. Muito bem, queridos, você tem meditado comigo aqui a palavra do Senhor, Evangelho segundo São João, e para que você compreenda esse texto agora, é importante que você esteja fazendo acompanhamento das meditações diárias. O Senhor Jesus está conversando ali com fariseus, com sacerdotes. Havia no tempo de Jesus uma organização religiosa, a religião estava dentro de uma organização. E haviam sacerdotes, haviam fariseus, que eram religiosos, havia o sinédrio em Jerusalém, havia em cada localidade, em cada cidade, uma sinagoga, que era um tipo de igreja onde eles se reuniam, e em cada sinagoga havia um líder de sinagoga, havia os fariseus, havia os sacerdotes, havia uma organização religiosa. E essa organização religiosa colocou-se contra o Senhor Jesus, né? E então, nós vemos que ele está dizendo aqui que, apesar de tudo, muitos dos principais creram nele. Então, muitos principais, eram pessoas importantes nessa organização religiosa, creram no Senhor Jesus. Agora diz assim, mas não o confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Mas eles sabiam que, se eles tomassem uma posição clara e firme a favor do Senhor Jesus, eles teriam um problema na sua organização religiosa. Provavelmente, eles seriam convidados, vamos ser educados no dizer aqui, a deixar a sua organização religiosa se eles confessassem ao Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz que muitos creram no Senhor Jesus, muitos compreenderam que o Senhor Jesus pregava e muitos criam que o Senhor Jesus era realmente aquele que seria enviado, mas não tomavam posição. E por que não faziam isso? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, chegou naquele ponto, a Bíblia conclui que eles amavam mais essa posição que os homens tinham dele na sua religiosidade, do que realmente servir a Cristo. Por causa disto, eles não seguiam o Senhor Jesus. Queridos, será que isso não acontece conosco? Eu creio que isso aconteceu comigo, né? Quando eu conheci a palavra e eu tomei posição a respeito do Senhor Jesus, eu rompi com as tradições religiosas que não me levavam a lugar algum e eu abracei a fé no Senhor Jesus. E será que isso não acontece com você? Você não é chamado para isso? Você não percebeu que precisa tomar esta posição? Queridos, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse homem, por essa mulher, eu oro, Senhor, por essa família. Pai, essa pessoa tem acompanhado a meditação comigo, Deus amado, e ela ouviu que a palavra ensina, Senhor Jesus, que quando a luz de Cristo chega até ela e ela abre o seu coração para a luz de Cristo, o Senhor abre o entendimento para que ela compreenda a palavra de Deus e então a luz entra nesta casa, o Senhor cura esta casa, Pai. Ó Deus, essa pessoa viu que tudo isso pode acontecer com ela, com sua família, Deus amado. Ó Senhor, que o Senhor ajude essa pessoa, Senhor, a abraçar a fé em Cristo, ainda que isso signifique romper com tradições, ó Deus, que talvez não tenham ajudado, Pai. Ó Senhor, abençoe, Deus, em nome de Jesus, com tradições que seguramente não têm ajudado, Pai. Abençoe essa vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Somos a Igreja Batista do Cordeiro, estamos na rua 7 de setembro, 1258, Jardim Módulo, Corderópolis. Visite-nos e você será abençoado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte o rosto para ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz.